Olá, meu nome é Ivan Lima e fico muito feliz em te receber aqui no canal Fatos Desconhecidos. Você sabia que a beata Helena Aiello, uma mulher religiosa católica conhecida por suas visões e profecias, profetizou acerca de possíveis conflitos envolvendo a Rússia? Será que a freira previu os atentados de Putin e o exército russo aos ucranianos? Helena Aiello nasceu em Montalto Ufugo, na quarta-feira de uma Semana Santa, no dia 10 de abril de 1895. Seu nome era fruto de uma promessa de sua mãe durante a procissão de rogação. Sua mãe queria ter uma menina e, se fosse abençoada com o nascimento de uma garota, consagraria a criança à cruz de Jesus Cristo. Desde a infância, Helena foi ensinada nas tradições da Igreja Católica e logo começou a participar do ensino de crianças em sua igreja local. Infelizmente, ainda quando tinha 11 anos, sua mãe faleceu. Isso fez com que a pequena Helena tivesse ainda mais afazeres domésticos, além de seus estudos e obrigações religiosas. Em 1906, Helena Aiello sofreu um pequeno acidente que influenciaria o restante de toda a sua vida. Na véspera de Natal desse mesmo ano, Helena e sua irmã contavam uma história de um certo acidente para seu pai, tentando distraí-lo após a morte da mãe da família. Porém, enquanto gargalhava, Helena bebeu um copo de água e acabou engasgando de maneira grave. O resultado para a pobre garota foi mais de um ano com uma tosse intensa que parava apenas à noite e que a deixava cada vez mais debilitada. As ajudas médicas não faziam muita diferença. Um doutor até prescreveu tratamentos de lavagem intestinal, mas eles não só não faziam efeito, como também traziam intensa dor à pequenina menina. Por conta dessa terrível situação, Helena Aiello teria feito uma promessa para Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Caso a santa a curasse, ela se tornaria uma freira da Igreja Católica e dedicaria sua vida à religião. E foi justamente isso que aconteceu. Segundo o livro A Incrível História de Vida de Helena Aiello, de Francesco Spadafora, a santa apareceu para ela em 1908 e prometeu uma cura. No dia seguinte, a garota não sentia mais nenhum dos sintomas e a tosse terrível havia parado. Ela se tornaria, então, uma freira para cumprir sua promessa. Ao longo dos anos, a beata teria diversas visões durante sua vida. Durante sua jornada como freira, sofreu de um grave machucado no ombro. A italiana tentou permanecer firme mesmo com o ferimento, mas certo dia não aguentou e desabou. Ela precisou ser operada sem qualquer anestesia naquele momento. Seu ombro esquerdo inteiro, até seu pescoço, estava uma verdadeira massa escura. O estado de saúde dela seguiu terrível e ela chegou a ter algumas visões. Segundo o livro já mencionado, Jesus Cristo teria aparecido a ela e dito que o sofrimento era por conta dos pecados do mundo. O Senhor retirou sua coroa de espinhos e a colocou na doente Helena Aiello. Imediatamente, a cabeça da beata começou a sangrar em grande quantidade. Os ferimentos e doenças na freira seriam apenas da cruz. E, teoricamente, o sangramento aconteceria sempre na Sexta-feira Santa e desapareceria no sábado. Sua caminhada na igreja continuou com várias enfermidades superadas, além de mensagens recebidas de outros santos. Helena foi fundadora da Congregação das Irmãs Mínimas da Paixão e, posteriormente, foi beatificada pela Igreja Católica. Mas e a profecia sobre a Rússia? A irmã não só recebeu iluminações divinas sobre a guerra na Ucrânia,
como sobre o futuro da igreja. Segundo o livro de Francesco Spadafora, a própria Nossa Senhora fez as revelações para a Beata. Vale dizer que as profecias mais impressionantes foram do ano de 1960. No dia 22 de agosto daquele ano, Helena fez um relato que casa bastante com a guerra atual. Abre aspas para as revelações impressionantes da irmã. A hora da justiça de Deus está próxima e será terrível. Tremendos flagelos são iminentes sobre o mundo e várias nações são atingidas por epidemias, fomes, grandes terremotos, furacões terríveis, com rios e mares transbordantes que trazem ruína e morte. Se o povo não reconhecer nesses flagelos as advertências da divina misericórdia e não voltar para Deus com uma vida verdadeiramente cristã, outra guerra terrível virá do Oriente ao Ocidente. A Rússia, com seus exércitos secretos, lutará contra a América e vai invadir a Europa. Impressionante, não? Uma guerra que vem do Oriente para o Ocidente. A Rússia vai invadir a Europa? Epidemias? E as falas que a Beata teria recebido da própria Maria no ano de 1960 não param por aí. Helena também citou a Rússia durante a Sexta-feira da Paixão daquele ano, além de mencionar seu temor pelo futuro da Itália e da liderança da Igreja Católica Apostólica Romana. A irmã disse que era nessas horas mais trágicas que o mundo necessitava de orações e penitência, pois o Papa, os padres e a própria Igreja estavam em perigo. E a responsável seria a própria Rússia. Ela teria dito assim: se não orarmos, a Rússia marchará sobre toda a Europa e particularmente sobre a Itália, trazendo muito mais ruína e destruição. Por isso, os sacerdotes devem estar na linha de frente da defesa da Igreja, pelo exemplo e santidade de vida, pois o materialismo está surgindo em todas as nações e o mal prevalece sobre o bem. Seria essa uma previsão de algo que ainda vamos viver? Helena Aiello lamentava a insensibilidade da humanidade, que assistia à destruição e aniquilação de seus semelhantes por meios tecnológicos, como se fosse um jogo mortal. De acordo com o que Maria dizia a ela, as pessoas tinham se acostumado com a morte e não se comoviam pela morte dos outros. Aiello deu até mesmo um aviso. Os governantes do povo não entendiam a situação, pois não tinham o espírito cristão e, por isso, andavam na cegueira e fora da verdade. O resultado disso poderia ser muito ruim para toda a humanidade, gerando guerras e mais conflitos. Vejamos essa outra profecia. Meu povo, a guerra percorrerá a terra em meio a conflitos e vinganças, até que uma humanidade desavisada seja pega de surpresa e aconteça o que se esperava. Como meu coração se entristece por isso. Meus filhos, como se entristece. Impressionante, não? Mesmo assim, é importante lembrarmos que grande parte da vida da Beata Helena Aiello ocorreu durante a Guerra Fria, período em que a Rússia havia se tornado a URSS. Na época, a União Soviética e os Estados Unidos competiam em várias frentes e, em diversos momentos, quase começaram um conflito de proporções mundiais. Depois de passar pelas duas grandes guerras e temer um novo combate, as opiniões e profecias da irmã fazem bastante sentido também para o contexto da época. A corrida armamentista da Guerra Fria fez as duas potências buscarem armas nucleares mais perigosas, fato que causava um grande temor pelo globo. Outras interpretações das previsões também existem
dentro da Igreja Católica, envolvendo até mesmo o próprio comunismo. O Frei Tiago de São José, por exemplo, afirma que as profecias de Helena Aiello dizem respeito ao medo dos ideais comunistas entrarem na liderança e na organização da Igreja Católica Apostólica Romana. O Frei interpreta que, ao mencionar a Rússia e sua invasão a outros países, incluindo a Itália, Helena fazia um alerta. O aviso seria principalmente para os fiéis e para a liderança religiosa, para que não permitissem líderes com conceitos comunistas dentro da instituição. Realmente, as falas da freira permaneciam sempre em tom de alerta, principalmente para os fiéis e líderes. Apesar de tudo, a irmã pregava que o amor de Maria e de Jesus pela humanidade permanecia e que o tempo de se arrepender havia chegado. A história de Helena Aiello é intrigante. Desde sua infância, passou por difíceis doenças e tratamentos, só que, em contrapartida, recebia curas e visões maravilhosas. Seus sangramentos constantes na cabeça sempre a lembravam do sofrimento de Cristo e a fizeram levar uma vida de humildade e devoção ao serviço religioso. O livro de Francesco Spadafora afirma que, apesar de toda a dor que sentia na Sexta-feira da Paixão, Helena sempre se levantava alegre e bem no sábado de véspera da Páscoa. Seria a guerra da Ucrânia contra a Rússia parte dessas grandes previsões feitas pela irmã? A Rússia marchará pela Europa rumo à Itália cumprindo a profecia? Sabemos que vários outros alertas religiosos mencionam guerras futuras, mas não sabemos se o conflito na Ucrânia é um evento definitivo ou se haverá algo ainda maior. Por favor, comente sua opinião para a gente aqui embaixo. Para você, os alertas da beata Helena Aiello são sobre a guerra? Ou o principal ali era alertar do perigo do comunismo em tempos de Guerra Fria? Muito obrigado pela presença. Fique com Deus e nos vemos logo mais no canal Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!